Olá pessoal, eu sou o Alessandro, estamos novamente aqui com um novo episódio do Maldita Politicagem num frio terrível aqui de Curitiba. Estou acompanhado novamente do meu parceiro Luiz Domingos, tudo bem, Luiz? Olá, Alê, saudações a todos e todas. O tema de hoje então, Luiz, né? Eu vou citar uma frase, estou no momento cult da minha vida, vou citar uma frase do escritor George Orwell que diz o seguinte: o próprio conceito de verdade objetiva está desaparecendo do mundo. Mentiras passarão para a história. Você acredita que isso está acontecendo ou não? Mais do que nunca, né? Vale a pena a gente explorar uma imagem inicial para esse episódio. O episódio então vai tratar desse tema da fluidez da verdade ou da pós-verdade e mais especificamente de como isso tem consequências políticas imensas, né? Então, a primeira imagem para a gente começar a pensar é o seguinte: o debate está muito difícil hoje, né, entre as pessoas, especialmente no WhatsApp, nos grupos de conhecidos, quando a gente tenta dialogar com pessoas de posições diferentes sobre política, sobre o que o governo faz, o diálogo está bloqueado. Normalmente você manda uma notícia, um vídeo, ou uma análise qualquer, um texto curto ali de alguém, já pipoca do outro lado, da pessoa que pensa diferente, uma série de memes, uma série de outras informações que neutralizam a sua ou contradizem a sua. Mas quem disse isso? Você está tirando isso de onde? Tirando isso do meu WhatsApp? Não, é uma sensação subjetiva, né, decorrente dessa interação nos grupos, mas também está sendo afirmado pelos estudiosos, né? A gente vai mostrar que eles estão afirmando isso. Se quiserem acreditar, aí se não quiserem acreditar, não temos o que fazer. Mas o diálogo está muito difícil porque há uma coisa muito ruidosa. Em segundo lugar, até anos atrás, todo mundo sabia que o preço da gasolina era responsabilidade da Petrobras, mas que, como o acionista majoritário é o governo federal, portanto o executivo federal, a responsabilidade sobre o preço do combustível era de responsabilidade do presidente da República e da sua política econômica e da sua política de energia, né? Hoje isso, saiu uma pesquisa da Genial Quest, um mês atrás, que mais de metade das pessoas afirmavam que a responsabilidade do preço do combustível era da Petrobras, separado do presidente. Então, as pessoas estão acreditando em coisas que há 5, 10 anos atrás não se acreditavam. Então, é isso que a gente vai explorar na ideia de pós-verdade, né? A gente não vai falar agora, porque tem um roteiro aí bem definido. Fala qual que é. Então, no primeiro bloco, a gente vai definir o conceito de pós-verdade, fazer algum diálogo com teorias clássicas da sociologia e trazer alguns elementos típicos do mundo contemporâneo, né? Como funciona a cibernética, a plataformização das bolhas hoje em dia, né? No segundo bloco a gente vai tentar associar isso com o mundo político atual, algumas estratégias políticas presentes no marketing político, né, principalmente. E no terceiro bloco, como de costume, a gente tenta sintetizar tudo com algumas indagações e com algumas discussões mais soltos. Isso, e também acho que no final do episódio a gente vai conseguir refletir um pouco sobre se a gente de fato vai passar a viver com isso de forma predominante e se o nosso horizonte é um Reich twitteiro e whatsappeiro, né? um regime totalitário que comanda a nossa mente por meio do WhatsApp, por meio do Twitter. Então vamos nessa. Então vamos lá. O título do episódio está Pós-verdade e hipnose política. Vamos começar a desemaranhar esses fios. Luiz, então em 2016, o dicionário de Oxford elegeu como palavra do ano pós-verdade, né? Ou post-truth em inglês, né? Que vai partir da definição que algo que denota circunstâncias nas quais fatos objetivos têm menos influência para definir a opinião pública do que o apelo à emoção ou crenças pessoais. Ou seja, né, as pessoas acreditam naquilo que elas querem acreditar e não aquilo que os fatos indicam. As emoções predominam sobre os fatos, é isso? Né? Pois bem, mas a pós-verdade não, parece meio, né, uma definição esotérica e as pessoas tendem a confundir com mentira pura e simples. Mas não é isso. Mentira, você tem o fato A e você coloca que o que acontece é o fato B, é uma negação direta. A pós-verdade tem mais a ver com o embaralhamento da realidade que produz uma outra forma de ver, portanto outra verdade, né? Não é simplesmente mentira, é uma realidade paralela, por assim dizer, certo?
E para que a gente entenda como que ela se constrói, tem que comparar e mostrar o que a pós-verdade se edifica sobre uma estrutura de comunicação que é diferente da estrutura tradicional que formou a modernidade do século XVIII, XIX e até o século XX. Do que se constitui essa estrutura tradicional? É aquilo que a gente chama, por exemplo, Giddens, que você gosta muito, chama de o sistema de peritos, não é? que, por exemplo, a ciência, o mundo jurídico, o direito, o mundo do jornalismo, a medicina e o próprio governo, as instituições políticas se fundaram e se construíram a partir desse sistema de peritos. Então, por exemplo, como que eu acredito num determinado remédio? Porque aquele remédio foi objeto de pesquisa dos cientistas, depois foi objeto de aprimoramento na indústria farmacêutica, e o meu médico... Então, há todo um sistema de autoridade técnica que valida aquilo. Então, na comunicação, como que eu acredito na mídia tradicional? Porque o jornalista formado na faculdade, com um conselho editorial dentro do jornal, ele faz uma checagem da notícia, ele pega as informações todas possíveis, os dois lados da versão. Esse é um tipo de trabalho que tende a ser coletivo e com instituições muito tradicionais e lento e hierárquico. Né? Nós aqui, os doentes, os que leem comunicação, os que dependem da justiça, nós somos dependentes e esperamos o funcionamento desses peritos, dessas autoridades. Você falou sobre instituições tradicionais que operam, né, nesse processo todo da criação do conhecimento, da criação da ciência, e justamente é essa janela que nós temos para abordar alguns diálogos com teorias clássicas, né? Então, se a gente para criar um diálogo livre aqui, né, não uma citação direta desses autores, mas existe na sociologia já há muito tempo uma narrativa de queda das instituições sociais, de coisas que estão instituídas, né? No Durkheim isso está presente, quando ele vai falar sobre a sociedade moderna, e no próprio Bauman, né, que opera no nível da modernidade líquida, né, na sua teoria. Todas essas teorias sociológicas vão narrar que a individualidade, né, a fluidez, vai estar acima das instituições clássicas em determinado momento do mundo social, né? As instituições enfraquecem e a fluidez ganha espaço. A fluidez ganha espaço, a individualidade ganha espaço. Isso pode ser uma lente relevante para a gente entender o mundo atual, né? As pessoas querem acreditar naquilo que elas querem, simplesmente aquilo que as suas emoções, suas predisposições emocionais, né? Levam ela a acreditar. Uhum. E isso é completamente distinto, por exemplo, de uma outra teoria que seria o positivismo, né? Se a gente para pensar, o positivismo ele parte de um princípio de que existem leis naturais que a ciência poderia captar. Uhum. Então, se existem leis que operam na nossa natureza humana, né, quer dizer que se a ciência fosse capaz de captar essas leis, ela poderia desvendar o mundo tal como ele é. Né? Então, é uma crença total na ciência. Uhum. Só que a própria ciência é uma instituição social. Sim. Que está em queda. Que está em crise. Nesse olhar que nós estamos aqui levantando sobre a pós-verdade. Nessa época que a gente vive, decorrente do mundo da comunicação digital intensa, toda essa realidade da hiperconectividade, uhum. a tendência está para o lado da fluidez e enfraquecimento das instituições. A gente vai explicar o passo a passo disso, certo? Certo. Pois bem, então, em contraposição a essa dinâmica mais de peritos das instituições tradicionais, em contraposição a isso, que a gente tem aqui alguns termos famosos que valem a pena mencionar. Nos Estados Unidos, um matemático chamado Norbert Wiener, que tem uma definição também no dicionário de Oxford, está aqui. Depois a gente pode colocar nas nossas redes sociais para quem quiser, mas a ideia de cibernética é uma ideia de um sistema que tem a ver com a teoria dos sistemas, em que há interação entre os humanos e as máquinas. E essa interação tende a ser cada vez mais aperfeiçoada por retroalimentação. Então, o humano informa a máquina e a máquina estimula o humano. Tipo Matrix, assim. Isso, perfeito. E vai se formando ciclos ou alças de conexão entre humanos e máquinas. Isso já foi pensado lá. Um termostato, por exemplo, é uma máquina de cibernética simples, enfim. Em segundo lugar, a plataformização da comunicação, que tem a ver com essa infraestrutura que liga os aplicativos que a gente usa, né? Então, Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, com o mercado econômico. A gente compra, a gente tem publicidade, a gente dialoga, a gente troca informações pessoais.
essa plataformização da comunicação, no qual as mídias tradicionais, os jornais passam a participar, tudo passa por ali, né? Então, isso gera isso que a literatura chama de ecossistemas de mídia, que são grupos de redes, né? Então, quando eu abro meu computador de manhã, eu participo imediatamente de um ecossistema. Eu acesso meu WhatsApp, que eu recebo o link do Twitter, recebo o link do Instagram, eu entro em tudo isso e as informações estão interconectadas no meu ecossistema, que também tem essa característica de bolha, porque é determinado por algoritmos. Sim. E assim por diante. Veja como existe um raciocínio aqui que pode ser linkado, né, com a teoria do Bauman, enfim, né? Porque esse mundo das plataformas digitais, né, você escolhe, né, quem você quer ler, quem você quer ouvir, quem você quer seguir, né? Sim. Você escolhe os argumentos que você vai querer se armar para discussão, você escolhe tudo, né? Então, o efeito bolha é muito fácil e imediato, e os algoritmos contribuem para isso. Então, é uma individualização gigantesca, porque você escolhe a mídia. Corretamente. Né? Você escolhe como vai ser a sua mídia que você vai ler. É completamente personalizada. Só que consequência final de toda essa mecânica que você disse, que a gente está descrevendo aqui, em contraposição ao sistema de peritos, é que existe uma explosão de conteúdo e todos são produtores de conteúdo. Nós não dependemos, nós não somos mais receptores dos peritos. Agora, todos os usuários de internet têm voz, não há mais aquilo que a gente chamava de os gatekeepers, né, os porteiros da informação. Todo mundo de saída já pode produzir. Então isso gera uma explosão de informação e uma, vamos dizer, uma horizontalização. Né? E veja só, né, é uma luta um pouco difícil, né? Nós que frequentamos às vezes o espaço acadêmico, é uma luta muito difícil você lutar, um professor acadêmico que luta por fornecer informação no meio digital contra um youtuber que domina uma linguagem, técnicas de comunicação que são muito mais interessantes do que a pessoa da academia que fica falando, etc. Tem muito mais carisma. Do que nós mesmos aqui, né, que ficamos tentando lutar no Instagram. Ou mesmo é muito mais difícil para esse professor ou um cientista qualquer lutar quando uma determinada horda de internautas quer subir uma hashtag falando exatamente o contrário do que ele disse. Como é que ele vai lutar contra, 30 mil tweets praticamente simultâneos? Então essa proliferação e essa libertação e essa horizontalidade dos produtores de informação vai colocando a ciência no mesmo patamar de todas as opiniões dos outros, ou dos jornalistas, dos cientistas. Todos eles estão no patamar dos usuários comuns. E isso, para a gente usar um exemplo, em 2018 o Papa Francisco, que é uma autoridade máxima da Igreja Católica, fez um tweet citando a Bíblia para combater e repudiar as propostas políticas armamentistas em plena campanha brasileira, quando o Bolsonaro estava na frente. O efeito quase que imediato foi que os eleitores bolsonaristas começaram a pensar dezenas de outros versículos bíblicos com passagens que permitiam a interpretação de que Deus e a Bíblia permitiam o armamento individual. Então, essa onda de tweets confrontando o Papa equalizou a opinião dos eleitores do Bolsonaro à opinião do Papa. É nesse sentido que está tudo num mar horizontal de opiniões. Nem o Papa aguentou, né? Nem o Papa supera essa força. Então, a hiperconectividade, a plataformização, esse ecossistema de mídias tem como efeito essas coisas que nós falamos no final aqui. Bom, então essa nova estrutura de comunicação, que é o ecossistema de mídias digitais e a hiperconectividade, em geral, quando elas passam a ser apropriadas por grupos políticos, elas se organizam em cadeias de disseminação. Isso a gente tinha falado no episódio sobre o bolsonarismo, mas isso tem nos Estados Unidos com Trump, na Inglaterra com Brexit, em muitos países que funciona assim, você tem um gabinete central, em geral oficial, de um candidato ou do próprio governante, com os seus assessores imediatos. Uhum. Aqui no Brasil tem até o nome do gabinete do ódio. E aí, em segundo lugar, depois desse gabinete oficial, você tem a parte dos formadores de opinião e dos influencers. Em terceiro nível, as redes de militantes engajados e o quarto nível, os usuários comuns. Essa cadeia de disseminação, os autores da teoria da comunicação chamam de topografia da informação digital. Então, essa é a estrutura que o Bolsonaro mobiliza, que a literatura aponta que o Bolsonaro mobiliza e os outros políticos populistas
contemporâneos. Então, existe também uma literatura sobre o efeito Trump, é muito semelhante com isso, né? O professor de filosofia Lee McIntyre, da Universidade de Boston, fez um tipo de cartilha. Posso ler aqui para você? Uma cartilha de como o Trump operou, né? No seu marketing político ao longo das eleições norte-americanas. São 7 passos, acompanhem aí, pessoal. Certo. Passo número 1. Faça perguntas, levante questões sobre algum assunto estranho. Por exemplo, o Obama não nasceu nos Estados Unidos, coisa que aconteceu, né? Sim. Segundo, não forneça evidências, até porque não existe evidência. Sim. 3. Sugira que a imprensa não é confiável, porque são tendenciosos. Então, isso aqui está bastante presente no caso brasileiro, muito parecido aqui com o que o Bolsonaro faz, né? 4. Isso levará algumas pessoas a duvidar se o que elas estão ouvindo da imprensa é preciso, né? Um efeito do terceiro passo. 5. Diante de tal incerteza, as pessoas serão mais propensas a ancorar-se em sua ideologia e se entregar a viés de confirmação ao escolher acreditar apenas no que se encaixe com suas noções pré-concebidas. Certo. 6. Este é um ambiente propício para a proliferação de fake news. E 7. As pessoas vão acreditar no que você diz só porque você disse. Entendo. Então, começando a plantar a semente da dúvida e falar que a mídia tradicional é tendenciosa, o indivíduo passa pouco a pouco a reforçar aquilo que ele já acredita e a confiar em pessoas conhecidas, que vêm com informação certa. Existe uma sobreposição de afetos, carismas, emoções sobre o mundo dos fatos, né? Com essa estratégia aqui. Excelente a cartilhinha do filósofo McIntyre. Bom, essa cartilha, se a gente colocar ela em operação num país como o Brasil, a gente vai perceber alguns efeitos importantes. Como a gente disse, o funcionamento das mídias é da proliferação de informação. Há um nome para isso, que é manter a entropia. A entropia é uma expressão da termodinâmica, da física, que é quando um corpo se desorganiza e fica mais fluido. Pensem num gelo derretendo e virando água. Quando o gelo passa do estado sólido para o estado líquido, você aumentou a entropia. As redes digitais desses grupos políticos organizados pela internet, eles precisam funcionar por meio de manter a entropia elevada, sempre mantendo muita informação e muito caos cognitivo. Bagunça, você tem que bater muita informação. Isso tem a ver com ambiguidade, você coloca informações de vários ângulos, sempre tem uma resposta para alguma coisa em forma de meme, em forma de um vídeo curto. Então esse é o primeiro ponto. Então aquela coisa do caleidoscópio, que o Bolsonaro, nos grupos bolsonaristas, você defende Deus e o armamento ao mesmo tempo. Isso faz parte da estratégia e isso é técnica de comunicação, dessa modalidade de comunicação. E isso também tem uma expressão que a professora Letícia Cesarino, da UFSC, usa, que eu gostei, que ela pega do mercado financeiro, que é de hedging narrativo. No mercado financeiro, os investidores de alto risco, eles investem em ações de empresas muito diferentes entre si, para se eles perderem aqui, eles ganham ali. Ela usou essa expressão para dizer isso. Então, o Bolsonaro, em alguns momentos, ele fala contra a vacina e em outros momentos ele fala a favor da vacina. Então, ele vai, além dessa ambiguidade, ele ataca em muitas frentes. Isso é que ela chama de hedging ou cobertura narrativa. Por último, diferentemente do populismo tradicional, o populismo do Vargas, a forma de alimentar a massa, ela parte do líder para baixo. Então ela é de cima para baixo. Essa dinâmica das redes e da hiperconectividade, ela pode ser de baixo para cima, porque como esses grupos, os coordenadores dessas estruturas de comunicação, eles têm um monitoramento permanente do que as pessoas estão falando nas redes, eles conseguem perceber tendência. Aí acontece aquilo que também a professora Letícia fala de crowdsourcing, que é tipo quando você está pegando a informação que está nas redes para transformar na fala do líder e ele retroalimentar aquela verdade. E dentro das bolhas isso é muito poderoso. Então, né? Quando nasce dentro das bolhas o argumento. Né? Segundo a Letícia Cesarino, o Bolsonaro investiu muito na crítica à vacina, só que como ele viu que isso não pegava em alguns setores dos seus seguidores, ele começou a defender a vacina em um dado momento. Então é isso, você pode ter um populismo digital que se alimenta daquilo que está nas redes. Né? Então, é muito rápido, né? A forma como eles adaptam o discurso. Isso, né? E para voltar no exemplo da gasolina, do preço do combustível no Brasil. O Bolsonaro tentou, durante algumas semanas, colocar a culpa nos governos estaduais. Isso não pegou no público. E quando ele colocou a culpa na Petrobras, pegou. Mas o próprio Lula, agora, quando está fazendo a sua campanha, né, ele já tem uma resposta muito mais rápida do seu eleitorado, né, das suas redes sociais, para readequar o seu discurso. Né? Porque eles estão tentando acompanhar essas técnicas. Eles estão acompanhando essas técnicas. Todo esse cenário
é um prato cheio para outras manifestações que são muito típicas da nossa época. Teorias da conspiração, negacionismo, né? E todos esses grupos que... Essas coisas sempre existiram, né? O negacionismo de que o tabaco fazia mal. Isso é uma coisa antiquíssima. Só que agora isso adquiriu uma escala muito maior. Muito maior. Né? O professor Lee McIntyre, Luiz, ele vai dizer que a própria ciência, as próprias teorias, né, científicas e filosóficas contribuíram um pouco para isso. Né? Ele obviamente que não é possível traçar uma correlação das coisas aqui, mas alguns questionamentos já estavam presentes, isso aqui não estou dizendo se é justo ou não, mas alguns questionamentos estavam presentes até mesmo dentro das universidades. Né? Se a gente parar para pensar, a teoria pós-moderna, ao colocar a verdade como uma espécie de narrativa, ela já está trazendo um pouco desse tipo de leitura do viés das coisas, do viés das pessoas. Bom, a gente podia fazer um dia um episódio sobre a pós-verdade, sobre a pós-modernidade, e explorar esse ponto desse professor de Boston, perfeito. Porque, segundo ele disse, a teoria da pós-modernidade, ao falar que tudo é uma narrativa, estava brincando com fogo, estava cutucando. E né? aí ele traz uma outra crítica aí à nossa área mesmo, né, das ciências sociais, que é o ponto de vista da sociologia da ciência, né, ou a ciência como um espaço construído socialmente. Esse ponto de vista contribui também, né? Tipo, se você é cientista, está estudando a natureza, né, e você diz uma verdade sobre a natureza, eu me pergunto quem é você. Como se isso fosse impactante ou determinante para o resultado da ciência. Certo. Isso tira totalmente a neutralidade e a objetividade científica, né? Você já está dando esse viés. Então, vai na mesma direção também, uma espécie de identitarismo, né? O subjetivismo. Ou seja, a ciência é sexista, a ciência ela é a visão do explorador branco, etc. Então, tudo isso, de alguma forma, contribui para uma espécie de deslegitimação da ciência. Certo. Né? Interessante. Ô Luiz, mas aí você tá me enrolando nesse episódio com esse negócio da hipnose política. O que é hipnose, aliás? É a seguinte ideia. Veja, a gente tem um ambiente muito mais plural de disseminação das possibilidades de falar. Todo mundo pode escrever, twittar, falar no Zap. Isso dá um empoderamento para qualquer pessoa. Né? Todo mundo acha que tem a sua opinião. Essa ideia do império da opinião e de todo mundo ter opinião. Minha opinião é tão válida quanto a de um jornalista, de um médico. Tanto que hoje, como diz a própria literatura sobre isso, o conservadorismo que emergiu nos Estados Unidos, na Inglaterra e aqui, não é um conservadorismo que tem como guru o Edmund Burke, um grande filósofo conservador. É o conservadorismo do tiozão do Zap. O antigo tiozão do churrasco. O tiozão do churrasco, do Emerson Fittipaldi, ou do Gustavo Lima. Qualquer Zé Ruela pode ser uma celebridade que não tem nenhum domínio sobre o que é o conservadorismo, ele é digno de respeito, porque ele é conservador e todo mundo tem o seu conservadorismo dentro da sua gaveta, dentro da sua pastinha do WhatsApp. Então, parece que há uma horizontalidade, uma ideia de que a visão do Bolsonaro surge desse conservadorismo mediano, comum, simplão. Mas não é tão simples assim, porque, na verdade, eles estão monitorando isso, eles estão usando essas massas de opiniões, só que eles coordenam essa infraestrutura de cima. Então, há um artigo que a gente citou aqui, de uma pesquisa monitorando 21 grupos de WhatsApp, somando tudo, dá mais ou menos, acho que dá quase 20 mil pessoas nesses 20 grupos de WhatsApp e Telegram, e só tem mais ou menos 400 emissores de informação. Então, você tem um controle por parte da repetição e quem manda a informação. Assim, quem coordena isso, a gente sabe que é o filho do Bolsonaro, o Carluxo. Então, essa hipnose, ela se dá também de uma forma de cima para baixo, entende? Nesse sentido que você vai moldando as opiniões das pessoas, num determinado momento você fala que elas não devem defender a vacina, daqui a pouco você fala que elas devem defender a vacina. Então, as pessoas vão seguindo isso. Você falou essa coisa do tiozão do Zap, eu lembro que na literatura tem um argumento de que parte das explicações do porquê desse crescimento reacionário no mundo todo se deve a uma massa de homens, né, de meia idade que começaram a se sentir desautorizados com o mundo contemporâneo. O mundo que traz uma série de problematizações quanto à sexualidade, quanto à liberdade feminina,
Ou seja, uma série de novas concepções que vão desautorizando o mundo antigo que eles viviam, né? Então o tiozão do churrasco gostava de contar piada racista, Aí não pode mais. machista, aí não pode mais. Isso vai alimentando uma espécie de amargura, ressentimento, né? Ressentimento da pessoa, né? Por isso que também há essa ideia de política do ressentimento, que justamente tem esse caráter geracional. Então, finalmente, essa ideia da hipnose é a ideia de que todos têm opinião, todos podem falar o que quiser, mas, no fundo, a gente está observando que tem uma estrutura de manipulação típica, manipulação pura e simples por trás. Então a culpa do preço do combustível é dos governadores, daqui a pouco a culpa do preço dos combustíveis é da Petrobras. É tipo uma indústria da opinião. Em vez de ser indústria cultural, uma indústria da opinião. Isso, mas assim. tem os industriais dela, né? E as pessoas passam a consumi-la e a reproduzi-la loucamente. Perfeito. E aí a gente faz a pergunta nesse caso aqui é uma barbada, né, japonês? Esse troço todo aqui, a pós-verdade, a hipnose política, ela é maldita e quão é maldita pra gente avançar no debate? Então, pra sair, né? Obviamente que é maldito isso aqui, né? É uma porcaria. Se todo mundo é dono da verdade, enfim, cria sua própria bolha, etc., o mundo vai virar um caos, né? Se não tiver nenhum consenso, né? Precisa ter consenso nessa vida pra gente ter um mundo social. Mas eu fico tentando entender o lado de quem se sente, né, ressentido. E, ao mesmo tempo, tentar buscar uma solução, eu não consigo pensar em nada. Porque esse negócio apenas, por exemplo, do checar dos sites contra fake news, de algumas legislações, eu não consigo ver isso sendo tão eficaz assim. Você consegue ver uma saída para isso? É lógico que a gente estava aqui numa especulação enorme. Sim, é uma especulaçãozinha de leves, né? Mas é válida. Eu pensaria assim, o que está em crise são essas instituições tradicionais de mediação da verdade. Né? A medicina, a ciência, o direito... Os jornais famosos, o jornalismo, né? Revista tradicional, etc. As instituições políticas, o parlamento, né? A burocracia, como a gente abordou em outros momentos. Eu acho que, por mais que essa pós-verdade tenha um efeito gigante, veja, no Brasil a gente está falando em torno de 20% a 25% de pessoas que não abdicam de acreditar em qualquer coisa que o Bolsonaro fala e a estrutura de comunicação dele emite, é muita coisa. Mesmo que o Bolsonaro perca a eleição, esse patrimônio vai ser administrado pelo clã dele. Então é uma coisa impressionante. Agora, existem limites, porque, por exemplo, a própria crise econômica começa a ser uma verdade de fato, porque as pessoas vivendo numa sociedade que elas vão comprar as coisas e elas não estão conseguindo, essa pós-verdade tem os seus limites. O que quebra um pouco o meu pessimismo é que a gente percebe que a verdade se impõe em algum momento. Né? Sim. Por mais que na pandemia você tenha 25% das pessoas tirando a culpa do governo, etc., uma parte significativa das pessoas passaram a rejeitar o governo por causa da pandemia. Gostaria de fazer alguns agradecimentos, então, para encerrar, Luiz. O Romer Motinha, Vanessa Viacava, e o Felipe Prando mandaram mensagens, mandaram críticas também, Luiz Domingos. Nós recebemos críticas de que a nossa comunicação não opera no nível correto em alguns momentos. A gente pede desculpas, na verdade. O nosso esforço desse podcast é justamente fazer o contrário, né? Trazer as coisas de uma forma mais leve, um pouco mais tranquila e que seja legal para vocês todos aprenderem ouvindo aí um pouco da nossa discussão. Mas é isso, nós projetamos um episódio sobre a questão indígena e da FUNAI no Brasil, que acho que tem muito a ver com o que a gente está vivendo no Brasil e é importante do ponto de vista do projeto que a gente desenvolve aqui no Maldita Politicagem. É isso, pessoal. O Maldita Politicagem tem produção e roteiro de Luiz Domingos Costa e Alessandro Tokumoto, design e edição de áudio de Fábio Tokumoto.